Olá, pessoal. Estaremos agora discutindo uma questão interessante, filosófica, é claro, sobre percepção e ciência. Bem, a grande perspectiva de interpretação do mundo nos dá duas linhas de pensamento bastante claras nessa discussão filosófica do que é realidade, do que é verdade. Uma delas é o idealismo, que propõe que toda a perspectiva de mundo e a leitura de mundo, o que nós fazemos nessa perspectiva de entender o mundo, está no sujeito, está na razão, ok? Ou seja, o racionalismo nos faz interpretar o mundo. Por outro lado, nós temos o materialismo, que trata dessa concepção do mundo e dessa vivência e das interpretações do mundo a partir da imersão do sujeito nesse mundo. Ou seja, eu só consigo explicar as coisas a partir do momento que eu contemplo essas coisas, que eu vejo, que eu vivencio, que eu toco, que eu experimento. Não é? Então, nós temos duas linhas bastante complementares, mas que, de certa forma, historicamente, se opõem, né? A linha do idealismo e a linha do materialismo. Nós vamos perceber, no caminhar da construção filosófica da humanidade, da construção da filosofia da ciência até, que essas duas perspectivas elas são complementares, né? Você, na realidade, tem uma concepção do que do que são as coisas do mundo, o mundo das coisas, a partir de sua experiência, mas também da sua interpretação, da sua subjetividade. Ok? Bem, vamos começar a discussão tratando do mundo da experiência de Aristóteles. Então, Aristóteles ele traz a ideia da unicidade do mundo. O mundo ele se dá através da fenomenologia, ou seja, o fenômeno deve ser vivido, experimentado, para que ele seja sentido e interpretado. Tá? Claro que essa fenomenologia ela vem através da experiência, do viver, né? E ela é construída através da expectativa dos nossos processos de vida e dentro deles. Por isso, o viver vivendo. Né? Nós construímos essa perspectiva do que é realidade, do que é verdade, a partir da nossa vivência, das experiências de vida. Né? Então, essa perspectiva nos dá uma epistemologia, uma filosofia do mundo da experiência. Ou seja, a gente constrói toda a realidade e toda a verdade, toda a nossa ética, toda a moral, toda a estrutura de pensamento, de conhecimento do senso comum ou do conhecimento científico a partir do mundo da experiência. Essa é a perspectiva de Aristóteles. Tá? Então, ele diz que esse mundo da experiência ele tem, na realidade, 4 causas de construção. Tá? A causa material desse mundo, do que é feito as coisas, né? a estrutura de tudo que nos rodeia, né? Da composição da vida. Né? Então, a preocupação com o material, com o que é feito, a natureza das coisas. Né? Logo depois vem a causa da eficiência. Né? Para que serve? Né? O que faz essa coisa? Né? Para que serve? Como é que nós nos apropriamos das coisas, dos objetos, das estruturas, dos artefatos? Né? E o que é que isso nos dá de retorno para a vida? Né? E logo depois a causa formal. De que maneira, né? Qual é a forma dessas coisas? De que maneira elas se articulam? Né? Como a gente
constrói, né, como a gente formaliza essas coisas, né, esses objetos, esse mundo da experiência. Tá? E, para o final, a causa final é de como se deu essa forma, quem deu formas às coisas, de que maneira as coisas são desenvolvidas. Né? Então, são as 4 causas que dão mais ou menos a base para o pensamento filosófico de Aristóteles. Né? A causa material, a eficiência, a formalização e como essa formalização é construída. Todo esse pensamento de Aristóteles, ele vem de um desdobramento, como eu disse antes, do mundo platônico das ideias. Ou seja, para que Aristóteles chegasse a essa perspectiva do materialismo, né, e da fenomenologia, ele traz o discurso do mundo platônico das ideias e reestrutura esse discurso para o mundo fenomenológico, para o mundo da matéria, para o mundo do concreto. Ora, qual foi o grande salto? Né? Vamos chamar esse primeiro salto como o primeiro salto qualitativo para a interpretação da filosofia da ciência. Tá, ok? Então, o mundo de Aristóteles ele traz uma concretude, ele traz uma perspectiva de um caminhar analítico para a construção do conhecimento e da filosofia científica. Né? Ora, um outro salto qualitativo que nós tivemos nesse percurso de construção da filosofia da ciência foi a questão do mundo clássico de Newton. Ou seja, o desdobramento dessa ideia aristotélica vai ser, vamos dizer assim, aprimorada ou interfaceada, ressignificada por Galileu Galilei. Galileu Galilei tem uma obra chamada As Duas Novas Ciências, que é um diálogo fictício que ele trata com Aristóteles. Né? E dessa perspectiva, ele traz o mundo da fenomenologia para uma leitura de mundo em que se acopla a essas ideias de Aristóteles um pensamento mais estruturado, um pensamento aonde você consegue, através de um método científico, observar o fenômeno e dele tirar relações matemáticas e leis que fazem a gente interpretar o mundo de uma forma, vamos dizer assim, de um desdobramento filosófico, não mais só material, mas também através de uma linguagem já dentro de uma perspectiva do idealismo que comporta as ações do materialismo. É como se fosse uma articulação entre o pensamento e o fazer. Né? Essa ideia do pensamento e do fazer, Aristóteles já traz, e ela é, vamos dizer assim, ressignificada por Galileu Galilei. Tá? Ora, Newton, a partir dessa perspectiva de Galileu Galilei, ele traz essa fenomenologia vamos dizer assim, do acoplamento entre as ideias de Aristóteles e as ideias de Galileu Galilei, ele traz isso para uma perspectiva de tratamento matemático e de leis de relações matemáticas. Tá? Então, Newton traz a inércia, que é, na realidade, originado por Galileu Galilei, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Ora, essas 3 leis, as 3 leis de Newton, elas impactam na percepção do mundo. Tá? Os desdobramentos dessa perspectiva newtoniana é uma ressignificação de como a gente mensura o tempo, né? Essa perspectiva de você conseguir dar interpretação para o tempo com uma precisão bastante considerável. Então, entra na discussão da realidade e dos fenômenos que nos rodeia
a perspectiva do tempo, né? Outra coisa que traz também é a questão da causa e o efeito, ou seja, todos os fenômenos físicos, os fenômenos da natureza que nos rodeiam, eles provocam e são provocados. Ou seja, a partir de um determinado fenômeno, a gente consegue desdobramentos de outros fenômenos. Ou seja, se eu atuo sobre algo, eu vou ter uma resposta desse algo em relação a essa atuação, né? Então, essa é a perspectiva de causa e efeito, ok? O pensamento newtoniano, ele é baseado nessa perspectiva da causa e o efeito, que traz a perspectiva de gradiente, de intensidade, né? Todo o conceito de força a partir dessa perspectiva de causa e efeito. Ora, dentro dessa estrutura das leis de Newton, nós tratamos com variáveis de natureza estática, ok? Nós temos as constantes e as variáveis que compõem o tratamento matemático dessas leis, né? Então, nós temos, nesse mundo clássico de Newton, uma consideração do tempo mecânico, a consideração do fenômeno através de causa e efeito, e de variáveis que representam grandezas que são oriundas da observação desses fenômenos, tá? Grandezas como a aceleração, né? Grandezas como a velocidade, a própria força, né? São grandezas que a gente classifica como grandezas vetoriais, e temos as grandezas também, que são as grandezas escalares. Então, as variáveis, elas traduzem o comportamento desses fenômenos a partir dessa perspectiva de grandezas vetoriais e escalares, né, que são estáticas, ok? Bem, outro salto, logo depois dessa percepção do mundo clássico de Newton, onde nós temos a inércia, o princípio fundamental da dinâmica, e o princípio da ação e reação, como uma leitura de mundo, né? Esse mundo clássico de Newton, ele traz também uma coisa interessante, que é o foco muito grande no determinismo, né? Aqui é que nasce realmente a ideia do iluminismo, do determinismo matemático vamos dizer assim, para a previsão de um determinado comportamento da natureza, né? Então, Newton, ele contribui muito para esse período, né, determinista, iluminista da ciência, ok? Logo em seguida, o próximo salto qualitativo é do mundo relativo de Einstein. Ora, o que é que Einstein traz com essa perspectiva? Ele questiona esse mundo clássico de Newton. Por quê? Ele traz, na relatividade geral, uma perspectiva que Newton não consegue dar conta na época. Newton, ele define o fenômeno da gravidade, mas ele não explica qual é a origem dessa gravidade, né? Ele dá conta da atuação gravitacional, mas não dá conta da natureza da gravidade. Einstein, com a teoria da relatividade geral, ele traz essa concepção, né? Ele traz a concepção de gravitação, aonde ele percebe o imbricamento ou a não possibilidade de desacoplagem entre o espaço e o tempo. Ou seja, ele não trata de forma dicotômica espaço e tempo. Ele trata de uma composição entre espaço e tempo. Ou seja, para que eu defina espaço, eu tenho que definir tempo.
Para que eu defina tempo, eu tenho que definir espaço. Não existe uma dissociação. Elas são complementares, os dois conceitos, espaço e tempo. Certo? Outra coisa que ele traz é que esse espaço-tempo, onde toda a matéria está imersa, ela é esse universo composto por essa teia de espaço-tempo, ela que contém, vamos dizer assim, é o contenedor da matéria, de toda a matéria existente. E essa matéria, ela consegue perturbar esse espaço-tempo, esse universo composto de espaço-tempo. Ou seja, a matéria, ela de certa forma, ela muda, vamos dizer assim, a estrutura inicial do espaço-tempo. Ou seja, ele perturba esse espaço-tempo. É interessante, quando eu falo sobre essa questão, eu lembro sempre do exemplo da cama elástica ou da almofada, né, que é um exemplo bastante didático para a gente perceber. Então, é como se o universo fosse espaço-tempo, fosse uma teia, né, uma superfície de uma cama elástica, tá? E que a matéria, vamos imaginar aí uma bola de boliche em cima dessa cama elástica, que vai fazer o quê? Vai fazer com que essa cama elástica se curve, né? Na presença da bola de boliche. Então, é mais ou menos uma analogia que a gente faz para a gente entender como a matéria perturba o espaço-tempo, tá? Ora, se a matéria perturba o espaço-tempo, o espaço entre um ponto material e outro ponto material não é mais um espaço reto, é um espaço curvo, né? Pela própria perturbação da matéria nessa teia do espaço-tempo. Ora, isso traz a explicação da gravidade, da gravitação, porque, na realidade, Einstein diz que a gravitação é justamente causada pela perturbação da matéria no espaço-tempo, causando essas regiões côncavas, né, fazendo com que matérias que estejam próximas às outras matérias sejam, vamos dizer assim, atraídas a depender de sua massa, né? Que aí vem realmente a lei da gravitação universal de Newton, né? Então ele consegue explicar a causa da gravidade, né? Ora, só tem que, nessa perspectiva e da relatividade geral, a gente tem uma nova concepção para a gravitação, né? Porque a gravitação agora ela é uma função de espaço-tempo, não de espaço separado por tempo, né? Na relatividade restrita, Einstein traz também a inexistência de um sistema de referência absoluto, que era também uma defesa do mundo clássico, né? O mundo clássico de Newton, ele usa até o referencial das estrelas distantes como um estado de vamos dizer assim, uma referência absoluta, né, fixa, para que a gente entendesse os movimentos relativos a essa referência absoluta. A relatividade restrita nos mostra que não existe essa referência absoluta, ou seja, sempre o comportamento das coisas no mundo vão fazer referência a um referencial. E esse referencial, ele é relativo, ele não é estático, ele não é absoluto, tá? Isso traz também um desdobramento muito grande filosófico, tá? Quais são eles? A primeira coisa, para a área da filosofia da ciência, nós agora temos que nos preocupar com o lugar de quem observa. Isso nos remete a uma relativização do observador, né?
Nas ciências humanas, nas ciências sociais, a gente costuma dizer que não existe nenhum tipo de pesquisa que seja totalmente descritiva, ou seja, que seja totalmente, vamos dizer assim, que seja totalmente independente do observador. Porque na pesquisa social, o observador já está dentro do seu âmbito, da sua pesquisa, do seu campo de pesquisa. Então, ele interfere na própria pesquisa. Tá? Então, esse é um desdobramento dessa relatividade de quem observa, do lugar de que se observa, né? Da inexistência de um sistema de referência absoluto. Tá? Então, a importância do lugar de quem observa nos vai dar, vai proporcionar todo um sistema de referência para aquela observação. Ok? Seguindo, nós vamos... Um momentinho aqui. Vou ligar aqui. Desculpem. O telefone tocou. Mas vamos voltar. O desdobramento é a importância do lugar de quem observa de acordo com a ausência da referência absoluta. Bem, outra coisa que traz também, que é o mundo relativo de Einstein traz. O mundo clássico de Newton trata a matéria como se fosse a sua massa constante. Você não tem uma variação da massa. A massa é uma constante no princípio fundamental da dinâmica, né? Nós temos lá a relação da força com a aceleração, onde a proporção, a constante de proporcionalidade entre força e aceleração é a massa. Aqui, dentro dessa perspectiva, a matéria varia, porque nós não temos como dissociar a matéria de energia pela lei de Newton ou pela lei de Einstein, né, a teoria de Einstein sobre energia, aquela famosa equação, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, não é isso? Ou seja, então nós temos aí essa massa, como a gente tem a velocidade da luz como sendo uma constante, logo a massa nessa equação ela não é uma constante de proporcionalidade, ela é sim uma variável, como a energia, ou seja, a energia é proporcional à massa e a constante de proporcionalidade é a velocidade da luz ao quadrado, tá? Então isso muda bastante a concepção do que é matéria, né? A matéria, na realidade, é uma composição. A matéria e a energia não são dissociadas. É uma composição única. Ok? Bem, a outra coisa que tem também, que emerge do mundo relativo de Einstein, é a localidade e a invariância da velocidade da luz. Ou seja, a estrutura de localidade, ela traz a discussão da causa e efeito. Então, ou seja, Einstein não abandona a perspectiva de causa e efeito de estruturas, de gradientes, de intensidade de força, né? da aplicação de uma força e que depois da aplicação é que realmente há uma reação, né? Então, a localidade nos dá isso, tá? Nos dá a perspectiva de um lugar em que se observa e tudo que é observado é, de certa forma, uma perspectiva de causa e efeito a partir dessa localidade. Tá? E a invariância da velocidade da luz, ou seja, para ele, a velocidade da luz é uma velocidade constante, né? É uma constante e que, de certa forma, ela é, vamos dizer assim, o único elemento capaz de atingir localidade
sem causa e efeito, ou seja, instantaneamente. Ok? Claro que para pequenas distâncias, tá, gente? Essa instantaneidade da luz, ela se dá para uma mecânica clássica do mundo, tá? A gente vai ver que para grandes distâncias, né, e também para grandes distâncias no cosmos, a gente tem essa localidade com causa e efeito, ok? Ora, depois do mundo relativo de Einstein, primeiro o mundo clássico de Newton, o mundo relativo de Einstein, nós temos um outro salto qualitativo nessa percepção, nessa visão de mundo, que é o mundo quântico da escola de Copenhague, né? Então, aqui nós temos a perspectiva da função de estado ou vetor de estado de Paul Dirac, né? Onde ele traz a negação da questão da causa e efeito, ou seja, a função de estado ela é algo que se apresenta daquela forma e todo o universo naquele momento se apresenta daquela maneira. Então, nós não temos causa e efeito. Nós temos um estado de presença, um estado de realidade, um estado de concretude, né? E que essa causa e efeito percebida tanto aqui no mundo clássico de Newton quanto no mundo relativístico de Einstein, na realidade são superposições de estados, tá? Então, isso muda de forma drástica a percepção do que é real, do que é realidade, tá? Porque nós somos acostumados com o mundo de realidade de causa e efeito. Ou seja, se alguma coisa, se alguma força é aplicada na Lua, ora, eu vou sentir isso depois de um determinado tempo, certo? Para a quântica, para o mundo quântico, não. Todo fenômeno que é aplicado em determinada parte desse mundo é sentido instantaneamente em todo o mundo, ok? Aí nós temos os princípios, né? O princípio da superposição, que é uma questão do mundo das possibilidades. Ou seja, nós não temos, durante esse estado de permanência da realidade, nós temos várias possibilidades de escolha sobre como agir nesse mundo. Nós temos um livre-arbítrio de agir. A partir do momento que nós tomamos uma decisão de agir de uma determinada maneira, o mundo se desdobra para dar conta de um outro estado a partir da sua escolha. Tá? Então, isso dentro da mecânica, nós trabalhamos com o espaço de Hilbert, que é o mundo dessas possibilidades, onde todas as possibilidades estão ali, emergindo, e dentro da superposição desses estados, o sujeito ou o próprio estado, né, toma uma determinada decisão dentro dessas possibilidades e faz emergir um novo estado. Tá? Ora, dentro dessas possibilidades, nós temos um problema muito sério, que é o problema da medida, porque nessa perspectiva, esse mundo é um mundo microscópico, né? O mundo quântico não é um mundo clássico de Newton, nem um mundo relativístico de Einstein. É um mundo microscópico, um mundo onde as coisas da mecânica clássica e da física da relatividade não funcionam de uma maneira coerente. Tá? É um mundo estranho, vamos dizer assim. Então, para a gente perceber esse mundo, nós temos já um problema, que é o problema da medida. Esse problema da medida, ele traz o seguinte, que qualquer coisa que eu observo, eu interfiro nessa coisa. Ou seja, se existe um fenômeno e eu observo o fenômeno, a partir do momento que eu observo esse fenômeno, eu estou
intervindo no fenômeno, né? Então, isso dificulta a perspectiva de uma realidade sem a observação. Ou seja, a observação ela é inerente à própria realidade. Tá? O outro princípio, que é o princípio da incerteza, né, que é a possibilidade de aferir a velocidade de forma precisa, exige uma quantidade de energia que influencia na própria velocidade. Ou seja, não tem o princípio da incerteza, ele nos dá a seguinte perspectiva. Se eu tenho certeza de onde se encontra a matéria, eu não tenho certeza de sua velocidade. Se eu tenho certeza de sua velocidade, eu não tenho certeza do local onde ela está. Então, não existe a possibilidade de eu observar uma partícula e, ao mesmo tempo, a velocidade dessa partícula. Ok? Então, existe uma incerteza nessa questão oriunda do problema da medida. Ok? Ora, mas nós sabemos também que outra perspectiva do desdobramento do mundo quântico, que é a presença do quanto. O quanto é a variável Max Planck, ele traz a perspectiva da menor quantidade de energia perceptível no universo. E a essa quantidade de energia perceptível no universo, ele dá o nome de quanto. E essa energia é justamente a constante de Planck vezes a velocidade dessa partícula. Ok? Só tem que, para a gente perceber a partícula, esse quanto de energia, nós perdemos a possibilidade de perceber a sua velocidade. Se percebemos a sua velocidade e multiplicamos pela constante de Planck, nós vamos ter a quantidade de energia dessa partícula. Ok? Ora, outro princípio também do mundo quântico é o princípio do entrelaçamento ou emaranhamento quântico. O que é que esse princípio diz? Esse princípio diz que toda forma de energia e de matéria do mundo está entrelaçado. Não tem como eu dissociar essa energia em corpúsculos independentes. Ou seja, tudo que a gente percebe no mundo está emaranhado, está entrelaçado. Por isso que nós temos funções de estado. Ou seja, tudo que é todo tipo de ação em uma determinada partícula, ela é sentida por esse emaranhado, ela é sentida por esse entrelaçamento, de forma instantânea, não é de forma em causa e efeito, ou gradiente. Ela é sentida instantaneamente nesse mundo quântico. Tá? Então, quais são os desdobramentos filosóficos do mundo quântico? Nós temos que essas variáveis que eram antes tratadas como variáveis estáticas lá em Newton, e que aqui em Einstein a gente já vê que a massa que era tratada como uma constante aqui já aparece como uma variável, né? No mundo quântico, a gente tem a mudança constante da natureza dessas variáveis. Então, as variáveis elas não são estáticas, elas são dinâmicas, ou seja, a natureza da variável. Ou seja, uma variável que pode se apresentar como um pacote de energia em um momento, ela pode se apresentar como um corpúsculo de matéria em outro. Então, a natureza da variável se modifica. Né? Outro desdobramento é a não localidade, ou seja, o mundo não funciona como causa e efeito, como é visto no mundo clássico de Newton, né? Ou aqui ainda a localidade e a invariância da velocidade da luz no mundo de Einstein. Né? No mundo da quântica, essa não localidade ela emerge a partir do momento que nós temos toda e qualquer ação
intensidade de força sendo sentido em todo o universo. Então, não há lugar no universo privilegiado aonde eu consiga perceber uma irradiação ou um gradiente de intensidade de uma determinada força. Essa força atua em toda a extensão do mundo quântico, tá? Então, por isso, a não localidade. As coisas são sentidas instantaneamente. Não existe causa e efeito. Não existe eu mexer na Terra e algum tempo depois a Lua sentir. Eu mexo na Terra, instantaneamente a Lua sente, tá? Eu mexo em uma determinada parte do sistema, todo o sistema sente. Não existe um gradiente vamos dizer assim, de radiação dessa força que foi aplicada. Ela é sentida instantaneamente, tá? Outra coisa, o tempo. O tempo passa a ser algo a ser percebido de uma maneira não como uma sucessão, de uma variação de uma matéria, de um corpo, de uma posição para outra, e sim uma sucessão de estados quânticos, uma sucessão de tempos, de estados estáticos, tá? Então, esse outro tempo nos traz também uma nova perspectiva de uma outra lógica. Então, o mundo não vive dentro de uma perspectiva de somente da existência de um determinado estado de matéria, mas existe em uma existência de possibilidades de estados de matéria. Então, a lógica, ela passa de uma lógica dicotômica, de verdade e falsidade, para uma lógica aonde existe uma possibilidade, uma probabilidade entre a verdade e a falsidade. É uma nuvem de probabilidade que existe ali, que em uma função de estado, aquilo pode se apresentar como verdade ou como falsidade, tá? Mas existe também uma terceira possibilidade lógica, que é a possibilidade da probabilidade entre verdade e falsidade. Ora, com a concepção desses três saltos, desses 4 saltos qualitativos aqui, do mundo da experiência de Aristóteles, do mundo clássico de Newton, do mundo relativo de Einstein e o mundo quântico da Escola de Copenhague, nós trazemos uma perspectiva de um novo método filosófico, né, de uma nova filosofia para a ciência, tá? Que tem como foco mais profundo a itinerância do pesquisador, a subjetividade de quem pesquisa, né? A imersão até das experiências, a imersão da experiência, mesmo ela sendo uma experiência empírica, o ambiente em que está imersa essa experiência, né? Ora, e o caminhar desse pesquisador, ele se dá na perspectiva de quem pesquisa pesquisando, ou seja, não existe o início, o meio e o fim de uma pesquisa. Existe a vivência do pesquisador diante de um fenômeno e a leitura dele enquanto ele fez parte desse fenômeno, né? Então, não existe início, meio e fim de uma pesquisa. Existem as impressões de um pesquisador sobre algo, tá? A lógica deixa de ser uma lógica dicotômica do ser verdadeiro ou do ser falso para uma lógica vamos dizer assim, de probabilidade entre ser verdadeiro e ser falso. E estruturas lógicas que se apresentam como verdade podem se apresentar como falsidade em outra perspectiva do caminhar da análise lógica, ou seja, é a lógica do ser sendo. Não é só a lógica do ser definido, pré-definido, estereotipado, né? E que esse ser executa coisas. Não. É esse ser,
ele executa coisas que transformam o ser e que transformam as coisas. Tá? Então, também uma articulação entre fenomenologia e ideologia. Uma articulação entre razão, entre racionalismo e materialismo. Não se distancia essas duas coisas. Não se torna dicotômico algo que é somente materialista ou algo que é somente idealista. Então, a ideologia e a fenomenologia andam em conjunto. Não existe essa dissociação. O problema não está nas formalizações. O problema está no ser sendo. Ou seja, nós não estamos mais preocupados em formalizar uma determinada verdade, e sim que essa verdade dê conta da nossa realidade, dê conta da nossa vivência enquanto ser atuante, né? Atuar atuando, do ser sendo, do nosso ser sendo no mundo, né? O local e o não local, linearidade, não linearidade, ou seja, você sai do mundo local, onde as coisas se desenvolvem a partir de pontos, de gradientes de intensidade, e que a partir da localização desse mais próxima ou mais distante desse ponto, a gente sente a intensidade, a gente sai dessa ideia para que essa intensidade seja sentida em todo o ambiente, em todo o ambiente estudado, né, vamos dizer assim. Então, você sai de uma perspectiva de localidade para não localidade, tá? De linearidade, ou seja, daquela perspectiva de você resolver as coisas através de um processo, onde eu tenho um início, o meio e o fim, de um método científico linear, onde eu tenho um início do método, que eu observo, que eu faço, que eu tiro algumas hipóteses, que eu observo e depois eu chego a concluir se aquela hipótese é verdadeira ou falsa e falo que aquilo é uma verdade científica. Para um mundo da não linearidade, onde eu tenho várias estruturas, aonde a hipótese não é, de certa forma, coerente, ou seja, você estuda o fenômeno pelo fenômeno e descobre o comportamento do fenômeno, tá? Através de relações não lineares, de relações em rede, de relações de comportamento em escalas, em estruturas não escalonáveis, onde nós temos aí a presença vamos dizer, de conceitos como criticalidade, né, do conceito de fractalidade, né, do conceito de autoforma, de sistemas, né, o próprio conceito de complexidade, né? Então, você traz o mundo para um método científico aonde você não tem mais a certeza das coisas, né? Onde você precisa, de certa forma, construir e reconstruir a realidade e a verdade científica, através de uma perspectiva complexa, não linear. Ou seja, as coisas não têm simplesmente, vamos dizer assim, o conceito de exatidão, de precisão. Elas se apresentam daquela forma naquele momento, mas podem se apresentar com alto grau, com uma dinâmica muito alta que se afasta dessa exatidão, né? Então, os sistemas, eles não são lineares, os sistemas são complexos. As coisas se articulam no mundo, né, nesse mundo onde tudo está interligado, tá? Lógico que a gente sai de um rigor, de um método científico cartesiano, para um outro rigor, para um método científico pós-moderno ou contemporâneo. Estudaremos mais à frente. Ok? Então, essa aqui, gente, esse aqui é uma fala sobre essa percepção de mundo, trazendo para a perspectiva da física. Por isso que a gente traz o mundo da experiência de Aristóteles, o mundo clássico de Newton, o mundo relativo de Einstein e o mundo quântico da escola de Copenhague.
tá? E isso nos faz emergir um outro método, um método científico que vai de encontro àquele método científico cartesiano, ok? Bem, o que é que eu vou querer agora? Eu quero que a partir dessa videoaula, desse bate-papo com a gente que eu tive com vocês, nós vamos discutir os temas no fórum de discussão, tá ok? Que vai estar lá que está no ambiente aí disponível, tá bom? Um forte abraço para todos, até logo.